Indicado a Seis Tio Chico e um dos melhores dramas jurídicos da história do cinema, está disponível no streaming. Fica comigo até o fim e eu já te conto que preciosidade é essa. Feliz Ano Novo, galera do bem! Bem-vindos ao primeiro vídeo do ano aqui no canal. E o que eu tenho para te desejar é muito simples, que tudo aquilo que você mais sonha nessa vida chegue até você o quanto antes. Mas principalmente o que eu tenho para te desejar é o seguinte: saúde! E para não perder o costume, eu vou começar o ano te pedindo para deixar aquele like carinhoso, se inscrever no canal se ainda não se inscreveu e clicar no sininho para receber as notificações. É de graça, faz bem para a pele. E depois dessa harmonização de almas, bora falar de filmes? Baseado em fatos reais, Os Sete de Chicago, dirigido pelo Aaron Sorkin em 2020, é um filme que mergulha nas páginas da história recente dos Estados Unidos, retratando o julgamento dos 7 ativistas anti-guerra do Vietnã durante uma convenção em 1968. Com um elenco estelar e uma direção precisa, o filme oferece uma visão profunda e emocional do sistema judicial e principalmente dos protestos que acabaram marcando uma geração inteira. Mostra o julgamento de 8 jovens que no final acabaram se tornando 7 e que atuaram na grande manifestação de Chicago contra a Guerra do Vietnã. Com o slogan "O mundo inteiro está assistindo", diferentes grupos marcharam até a Convenção Nacional Democrata, que tinha como propósito anunciar a candidatura do Hubert Humphrey à presidência dos Estados Unidos. Esses jovens, na verdade, eles estavam exigindo o fim do conflito, que estava convocando milhares deles todos os meses, e mandando de volta para casa em caixões, mutilados ou então cheios de sequela de guerra. Só que a manifestação saiu do controle por causa da repressão policial e foi aí que os manifestantes foram acusados pelo governo norte-americano de conspiração contra a ordem. Só que um detalhe interessante é o seguinte: apesar de terem sido acusados de conspiração, alguns dos manifestantes nem se conheciam. E o mais escabroso de toda essa pataquada toda é que o Bob Seale, um dos acusados, ele sequer estava no local na hora das manifestações. Ups! Ao longo do filme fica evidente como esse julgamento acabou virando um ato meramente político, onde aqueles manifestantes não estavam ali para serem julgados, porque, na verdade, eles já entraram no tribunal condenados. Sabe, com uma fortíssima cobertura da imprensa, o Estado norte-americano queria, na verdade, tornar aqueles caras ali bois de piranha, sabe, para sufocar qualquer manifestação contrária ao projeto político deles. E quem bateu o martelo nefasto aí nessa bagaça toda foi o juiz Julius Hoffman, que é vivido no filme pelo Frank Langella, que não aceitou nenhuma prova, nenhum argumento que pudesse inocentar os caras, sabe? E o mais emblemático foi o tratamento que o Bob Seale recebeu. Ele não teve direito a nenhum advogado, sabe? E foi inclusive amarrado e amordaçado no tribunal. Daí esse absurdo causou um desconforto, digamos assim, com a promotoria na mídia, e o Seale acabou tendo essas acusações de participação na manifestação anuladas, e foi aí que eles viraram 7. O ano em que esse filme foi lançado, 2020, ele dialoga diretamente com um momento negativamente histórico pelo qual os Estados Unidos estavam passando, porque foi nesse ano que aconteceu a morte do George Floyd, vítima de racismo pela polícia lá de Minneapolis. E as eleições presidenciais acabaram expondo mais uma vez o quanto a democracia dos Estados Unidos ela é, digamos, frágil. Quem é que não se lembra daquela treta toda no Capitólio? Os 7 de Chicago é um alerta não só para a sociedade dos Estados Unidos, sabe, mas também para o resto do mundo. Porque a mensagem que o filme joga na cara da gente é que o ataque à nossa liberdade por parte dos governos e o uso completamente deturpado das instituições que deveriam fortalecer a democracia é um problema viral, sabe? E, portanto, ele precisa ser visto com bastante atenção, com bastante carinho. Não dá para ficar empurrando para debaixo do tapete. Eddie Redmayne, de Animais Fantásticos e do Enfermeiro da Noite, ele assumiu o papel do Tom Hayden, que é um dos líderes estudantis. E para completar o time desses desafortunados, a gente tem o Sacha Baron Cohen, o Borá, vivendo o Abe Hoffman, completamente fora daquela zona de conforto que a comédia deu para ele. O Jerry Rubin, vivido pelo Jeremy Strong, o Rainy Davis, vivido pelo Alex Sharp, o David Dillinger, vivido pelo John Carroll Lynch, o Lee Weiner, vivido pelo Noah Robbins, o John Froines, vivido pelo Daniel Flaherty, e o Bob Seale, que é vivido pelo Yahya Abdul-Mateen II, de Aquaman. O filme teve um orçamento até modesto para os padrões da indústria, foi cerca de 35 milhões de dólares, e ele arrecadou aproximadamente 107 milhões na bilheteria mundial,
E esse sucesso, não apenas financeiro, né, mas também de crítica, ele ajudou a solidificar mais ainda a reputação desse nova-iorquino, né, nascido em 9 de junho de 61, que se tornou um renomado roteirista, produtor, diretor, né, americano, que antes de entrar no mundo do cinema, com o filme Molly's Game, ele ganhou destaque na televisão com séries como The West Wing e Newsroom. Aaron Sorkin é conhecido pelo seu estilo de diálogo rápido, sabe, super inteligente, e além dessas narrativas extremamente envolventes. Em Os Sete de Chicago, ele mais uma vez demonstrou uma maestria absurda nessa arte da narrativa, quando ele incentivou, sabe, uma improvisação controlada que permitiu que os atores trouxessem muito mais autenticidade para os diálogos, só que mantendo, né, ao mesmo tempo a estrutura narrativa que foi planejada por ele, ou seja, coisa de quem, né, sabe o que quer dentro de um set, tirando o chapéu em 3, 2, 1, com certeza. Parte do filme foi gravada em locações autênticas, lá em Chicago, incluindo o Tribunal Federal Dirksen. E isso adicionou uma camada extra de autenticidade, porque permitiu que o elenco e a equipe também, né, se envolvesse com o ambiente real, né, onde os eventos realmente aconteceram. E isso é incrível, né, um laboratório maravilhoso. Antes das filmagens, o Sacha Baron Cohen e o Ed Redmayne eles tiveram a oportunidade de se reunir com ativistas de verdade, né, dos anos 60, e esses encontros aí, eles deram para eles insights riquíssimos, né, tanto sobre os personagens, quanto sobre toda aquela atmosfera da época. Os Sete de Chicago está muito longe assim, de ser só uma obra cinematográfica, sabe? É uma jornada emocional, quase que jornalística, pela história recente dos Estados Unidos, que é reforçada por um elenco excepcional, né, que conta ainda com Michael Keaton, com Joseph Gordon-Levitt e com o saudoso William Hurt. Tem uma direção de atores habilidosíssima, uma fotografia super inquieta do filho do Papa Michael, uma trilha sonora extremamente envolvente do Daniel Pemberton e, assim, acima de tudo, um roteiro que vai jogando a gente para onde ele quer. Sabe? É um filme que se destaca como um retrato super pulsante de um momento extremamente delicado nessa luta pelos direitos civis e pela liberdade de expressão. E o Aaron Sorkin, mais uma vez, ele deixa claro que ele é um mestre na arte de contar histórias que tocam tão fundo e que ressoam dentro do público. Como ele já tinha feito, na verdade, na rede social, né, que deu a ele um tio-chico de melhor roteiro adaptado, e Steve Jobs, né, que levou o Globo de Ouro de melhor roteiro em 2015. Aliás, Os Sete de Chicago também levou o Globo de Ouro de melhor roteiro em 2021 e recebeu uma aclamação geral da crítica. Só que, como qualquer obra cinematográfica, também houve críticas, né, em cima de certos elementos, digamos assim. Algumas delas disseram que o filme toma liberdades artísticas muito significativas para falar de eventos reais. Galera, olha só, isso é comum, sabe, em adaptações cinematográficas. Mas a rapaziada questionou até que ponto o filme se desvia da realidade para criar tensão dramática e que o filme poderia ter se aprofundado mais nos outros 5 réus, além dos personagens centrais, né, interpretados pelo Redmayne e pelo Baron Cohen. Até certo ponto, eu sou forçado meio que a concordar, porque ele de fato tinha muita história, sabe, rodando ali, rondando os outros personagens e que não eram nem maiores e nem menores do que as que eles enfatizaram, sabe. No final das contas, a urgência era igual para todo mundo, sabe, e as coisas poderiam sim, né, dramaturgicamente falando, terem tomado um outro rumo. Mas eu respeito a visão do roteirista, que nesse caso também foi o diretor. Outro debate acalorado surgiu em torno do Baron Cohen, né, que recebeu elogios assim rasgados por causa da interpretação do Abbie Hoffman, mas houve quem dissesse que o filme romantiza, sabe, ou suaviza demais a imagem desse ativista. Tá certo, ok, né? Eu acho que o filme poderia sim ter explorado as nuances do Hoffman de uma maneira mais equilibrada, digamos assim. Não precisava jogar tanta luz em cima dele. Era, na verdade, só colocar os fatos em cima da mesa e deixar o espectador decidir o que pensar, entendeu? Mas tá eternizado e agora já era, né? Já outros críticos acabaram destacando que o filme simplifica demais o contexto histórico e político que acabou desencadeando aqueles protestos todos. Eu concordo, sabe, que uma compreensão mais aprofundada e menos apaixonada poderia ter enriquecido mais essa narrativa. Só que na indústria cinematográfica, galera, assim como na vida, né, tudo tem dois lados, sabe? O preço que a gente paga por contar uma história verdadeiramente nua e crua, às vezes não vale o risco do boicote, entendeu? Às vezes é muito melhor a gente contar uma parte da história do que correr o risco de não contar história nenhuma. Mas, no geral, o Sete de Chicago recebeu predominantemente críticas bem positivas, sabe? Isso aí acabou destacando ainda mais essa habilidade do Sorkin de capturar a tensão e a complexidade do que foi realmente aquele julgamento. E apesar dessas críticas pontuais, elas não foram suficientes para superar a recepção positiva, sabe, que o filme acabou tendo. E isso gerou 3 indicações ao Oscar, 3 ao Globo de Ouro, mais de 20 indicações para outros festivais, enfim. Essa produção ficou a cargo da Paramount Pictures e está esperando você lá na Netflix. Vamos ver aí o que o Papômetro achou?
se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha carinhoso, se inscrever no canal, clicar no sininho das notificações. Isso parece pouca coisa, gente, mas ajuda bastante porque faz o YouTube distribuir o conteúdo para mais pessoas que, assim como nós, vão estar sempre reunidas aqui. Porque, como eu sempre digo, a gente se vê no próximo set. Corta!